E aí, meu amigo? Beleza? Tá preparado para essa aula? Seguinte, na aula passada eu mostrei para você como funciona a função soma C. É uma função maravilhosa se você quiser realmente trabalhar com subtotais. Só que ela tem algumas limitações, né? Você só consegue fazer uma análise de critério. Então você só pode selecionar, eu quero olhar uma categoria por vez, ou eu quero olhar um país por vez, uma variável por vez. É o máximo que você consegue. Tá? Ele é meio limitado, vamos dizer assim. Agora, se você quiser de fato fazer um deep dive, né, aquela análise mais profunda, você quer segmentar, você quer entender como é que as coisas estão separadas dentro da sua base de dados, você quer identificar padrões, você quer enriquecer a sua análise, então você precisa da função soma-cs. É uma função também muito simples e depois que você aprender a função soma-cs, você basicamente não vai querer usar a soma-c nunca mais. Tá? A função soma-cs, né, tem esse S no final, essa é a grande diferença. Ela é a função soma-C com esteroides. Tá? Acho que é o jeito mais fácil que tem para explicar essa função. Mas vamos lá, eu estou aqui com a tela, arquivinho aí já comum, que vocês já devem ter visto em outros vídeos. E se você quiser ter acesso aos arquivos, tá, para você poder estudar aí no seu computador, é só você ir na descrição que vai ter um link para você se cadastrar e receber no seu e-mail o link da nossa pasta no Google Drive, onde você pode baixar todas as planilhas que eu faço aqui no YouTube com você. Então, vamos lá, tá? O que a gente vai fazer? Só, caso você não tenha visto o vídeo anterior, eu vou te explicar um pouco, mas também vai estar o link na descrição aqui para você poder aprender, viu? Quero ver você estudando de verdade, não vale me enganar. Vamos lá, base de dados. O que eu fiz aqui? Eu tenho aqui uma base de dados aí de alguns produtos, algumas coisas, e uma coluna com um valor monetário aqui, tá? Só um exemplo mesmo, não vamos se ater muito a isso. Mas eu tenho uma categoria e uma subcategoria, tá? Então, cada categoria tem a subcategoria, categoria 1, 2 e 3, tá bom? Eu vou até mudar aqui, vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou te mostrar um truque. Para ficar mais fácil a nossa análise e não gerar confusão, eu vou manter o cat underline 1, cat underline 2 e assim por diante até o 5, mas aqui na subcategoria eu vou trocar a palavra categoria, tá? E aí se você não sabe como fazer isso aqui, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou selecionar todos os dados da minha base aqui, da coluna que eu quero substituir, vou apertar Ctrl U e vou colocar aqui, ó, categoria. E ele vai substituir isso por SB underline. Tá? Eu vou até colocar categoria espaço. Então eu tenho cat underline 1, cat underline 2 e a minha subcategoria vai ser SB underline 1, SB underline 2 e SB underline 3. Feito isso, vou mandar substituir tudo e ele já fez aqui as 30 substituições. Então, beleza. O que a gente vai fazer? A gente vai criar aqui uma análise, né? Eu vou mostrar para você primeiro como a função soma-c substitui a função soma-c. E você não vai usar a soma-c nunca mais na sua vida. Então aqui, vamos colocar cat underline 1 até o cat underline 5. E esse daqui eu vou chamar de análise. Deixa eu pensar aqui, análise de primeiro nível. Porque você tem aqui a sua base de dados e você está segmentando ela no seu primeiro nível, que é a categoria, tá? E aqui a gente vai colocar igual soma-cs, e aqui tem a primeira diferença da função soma-c. Na função soma-c, e se você olhar o vídeo que está na descrição, você vai ver que eu até cometi um erro no começo do vídeo. Por quê? Ele coloca o intervalo de soma como primeiro termo, enquanto na soma-c, o intervalo de soma é o último termo. Então a função soma-cs, ela basicamente vira para você e fala, olha, antes de qualquer coisa, antes da gente começar a falar de análise, antes da gente começar a falar de critério, antes de você se achar o rei do Excel, me fala qual é a coluna que você quer somar. Vamos começar do básico, tá? Aí você vira para ela e fala, ok, função, beleza, olha, para a gente poder continuar com a nossa conversa, eu quero somar a coluna E, ponto. Então, legal, você põe um ponto e vírgula, e aqui ela vai te falar, ok, agora que você me falou qual coluna eu vou somar, vamos começar a falar da análise.
tá? Você quer que eu some essa coluna, mas primeiro você quer que eu olhe qual coluna como um critério, aonde eu vou procurar a informação certa. Ah, você vai procurar a informação certa aqui, ó, na coluna B. Beleza. O que é a informação certa na coluna B? Qual o critério? Eu vou ler a coluna B, linha por linha, e o que vai ser o meu critério para eu falar, ok, bem sucedido, deixa eu somar o valor? Boa pergunta, função soma Cs. Você vai fazer isso se a sua coluna B de bola, tá? Deixa eu só corrigir aqui, esqueci de colocar o ponto e vírgula. Você vai fazer isso se a sua coluna B de bola tiver o mesmo valor que a minha célula, nesse caso C8. Ah, legal. Então você está me dizendo que se a sua célula, se a coluna B tiver o mesmo valor que a C8, eu posso somar a coluna E. Exatamente, é isso que eu estou dizendo. Então, ok. Então, com base nisso, ó, eu posso dizer para você que esses são os subtotais. Tá? Então, cada categoria possui esses valores. E aí, vamos dar uma olhada? Olha aqui na tela, ó. Categoria 1, 278, categoria 2, 443, categoria 3, 588. Se a gente vem para a soma, são os mesmos valores. Valor total da base, 2.114. Valor total da base, 2.114. Então, a função soma C substituiu completamente a função soma. Tá? E a gente vai vir aqui agora e eu vou fazer a mesma análise percentual que eu fiz no vídeo anterior, a gente poder ver qual a representatividade percentual de cada categoria na nossa base de dados. Então eu já consigo ver aqui, ó, olha só, que lindo, que lindo. Vamos lá, o que eu vou fazer agora? Agora eu preciso mostrar para você realmente qual o segredo da função soma Cs, né? Aonde ela se faz diferente. E para isso, a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou copiar aqui as minhas categorias e eu vou ter a SB underline 1, a SB underline 2 e a SB underline 3, tá? E este daqui é o que eu chamo, tá, de análise de segundo nível ou, tá, ou análise multivariável. Por que análise multivariável? Você tá falando, caramba, Marcos, você gosta de dar nome bonito para as coisas, né? Pelo amor de Deus, para que isso? Agora você está trabalhando com 2 variáveis, com 3 variáveis, com 4 variáveis, com quantas variáveis você quiser. Esse é o pulo do gato, esse é o superpoder da função soma C. Tá? Você trabalha com quantas variáveis você quiser. E eu vou te mostrar isso aqui. Vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar igual soma Cs. Primeira coisa, antes da gente falar de análise, qual a coluna que você quer somar? A coluna que eu quero somar é a coluna E. Beleza, vou bloquear ela aqui, tá? E aqui é importante que você saiba utilizar referências absolutas e relativas. Tem um vídeo na descrição também para você aprender isso. Ok, vou somar a coluna E. Legal. Qual vai ser o meu primeiro critério? Né? Meu primeiro critério aqui vai ser a categoria. Então, eu vou selecionar minha coluna B também. E agora, eu preciso falar o critério que ele vai analisar. E esse critério vai ser a minha célula H9. Só que eu vou bloquear ela para que ela só possa descer nas linhas. A coluna ela vai ficar estática. Aí agora eu dou um ponto e vírgula e olha só. Enquanto na função soma C, ela me dava um intervalo, um critério e o intervalo de soma, a soma Cs, ela me pede o intervalo de soma primeiro, aí ela me fala qual que é o seu critério 1, o intervalo do critério 1, qual que é o critério 1, qual que é o intervalo do critério 2 e o critério 2, o intervalo do critério 3 e assim sucessivamente. Então eu posso colocar vários critérios. Então eu poderia, se eu estivesse numa subcategoria, ou eu tenho aqui produtos por categoria, subcategoria e país, eu poderia fazer um filtro ainda por país, tá?
Então, esse é o segredo dessa função. Mas vamos lá. Agora, o que eu vou olhar aqui? Qual que é o meu intervalo de critério 2? Tá? Vai ser a minha coluna C. Vou travar ela. E qual é o critério, né? O que ele vai ter que procurar na minha coluna C? Ele vai ter que procurar o valor que está na minha célula I8, tá? Que é o SB underline 1. Só que esse aqui eu vou travar a linha e ele pode movimentar entre colunas. E vou dar um Enter. Ele está me falando, e aí aqui é muito importante que a gente tire uma prova real, né? Para a gente poder ver se está certo, se de fato a nossa análise está consistente. Ele está me falando que categoria 1, subcategoria 1, o valor é 88. A soma de todos os registros é 88. Então vamos pegar aqui, ó, categoria 1, subcategoria 1 também, 88. Que lindo, que lindo. Então vamos limpar aqui, vamos tirar o filtro. E agora, vamos arrastar aqui para o lado, porque a categoria 1, a categoria underline 1, ela só pode ser subcategoria 1, 2 ou 3. Então, se você somar as 3 subcategorias, tem que dar o valor total da categoria, que a gente já calculou. Se você tem um grupo, você tem uma pizza, você dividiu em 3 fatias. Se você pegar essas 3 fatias e colocar elas de novo, você tem a pizza inteira de novo. É o básico, né? Então vamos fazer a prova real disso. Vamos usar a função soma e vamos somar. Quanto que está dando aqui, ó? 278, que é exatamente o total da categoria 1. Então vamos pegar isso daqui e vamos jogar aqui para baixo, tá? E agora eu posso somar para eu ver quanto que eu tenho alocado em cada subcategoria. Deixa eu até fazer um negócio aqui. Vamos dar uma trabalhada na edição. Vou colocar uma linha aqui e vou colocar outra linha aqui também. Então aqui, ó, total SB e aqui é o total CAT. Olha só. Então aqui eu já consigo olhar que a minha subcategoria tem aí um total de 874, a minha subcategoria 1, minha subcategoria 2 de 634, independente da categoria, e que a minha subcategoria 3, 606. Se eu somo todas elas, dá 2114. Se eu somo também pelas minhas categorias, 2114. Então a minha análise está consistente. E aí você fala, caramba, Marcos, mas para que eu vou usar isso? Vamos supor que você está querendo otimizar uma campanha, você está querendo otimizar algum processo, alguma estratégia de venda, e você quer de repente ver aí qual os produtos mais vendidos ou os produtos que têm uma margem de lucro maior ou algo do tipo. Montando uma tabelinha dessa, tá, uma matriz dessa, onde você olha uma variável em função da outra, você pode vir aqui em formatação condicional e escala de cor, tá? E pronto, ó, você escolhe uma escala e ele está colocando mais verde que o verde mais escuro, os valores mais altos, e em vermelho os valores mais baixos, no caso 0 ou negativo se tiver. Então você consegue trazer de forma visual, tá? Isso é muito importante, de forma visual, você já começa a apresentar insights, tá? Isso aí, repara, isso usando uma única função, tá? Ok, eu usei a função soma também, 2 funções. Tá? Com 2 funções você já consegue fazer uma análise desse tipo. E se você quiser, você pode até fazer uma divisão aqui, e aí o negócio vai ficar bonito. Quer ver? Ó? Vamos copiar isso daqui, vamos colocar aqui embaixo. Só que o que eu vou fazer? Eu vou falar aqui, o valor desta célula dividido pelo meu total. Tá? Vou dar um Enter. Isso aqui vai ser porcentagem. Vou copiar e vou colar aqui, ó. Prontinho. Só que eu vou transformar tudo em porcentagem. Pronto. Você tem aqui em valor absoluto e você tem aqui em percentual. É isso mesmo. Você já tem uma análise em valores absolutos e uma análise percentual com apenas alguns cliques. Você vê?
Então, ó, você já sabe que a categoria 5, subcategoria 1, representa 15,99% do valor total da nossa base, e que a categoria 2, subcategoria 3, representa 14,79%. Então, eu tenho aqui um total, se eu somar, se eu contar todas as linhas, eu tenho um total de 15 combinações, tá? 5 categorias, 3 subcategorias. São 15 opções. Mas, se eu selecionar só 5 categorias, tá? 1/3 da minha base, tem um total de 15, tá? Se eu somo 5 delas, que equivale a 1/3, então 33% da minha base já representa 65% do meu total. Então, caramba, será que se isso aqui fossem vendas de produtos, não valeria a pena eu alocar um valor maior em marketing nesses produtos aqui? Vender eles mais, né? Eles já são o carro-chefe. Será que não compensa eu maximizar? Eu tenho aqui a minha categoria 2, subcategoria 2, que tem 0%. Categoria 4, subcategoria 3 também, 0%. Vale a pena eu alocar uma equipe para trabalhar com esse produto? Ele não está sendo vendido. Será que vale a pena? São perguntas que você pode fazer dependendo da base de dados que você tem, dependendo do seu negócio. E com 2 funções, você consegue fazer isso. Então, esse é o Excel Channel, lugar onde você aprende o Excel de verdade. Meu nome é Marcos Filho, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixa aquele like aqui embaixo, não custa nada para você, para mim faz toda a diferença. O YouTube vai ver que você gostou, vai falar, pô, esse cara aqui tem um conteúdo bom, eu vou indicar ele para mais pessoas. Então, dá aquele like aí, joinha assim, ó, aqui ó, dá um joinha. Ficou com dúvida? Deixa um comentário, eu tô aqui para te ajudar, vou responder o mais rápido possível. E não se esquece, se inscreve no canal para você poder acompanhar os próximos vídeos e aprender cada vez mais Excel na prática e de verdade. Um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo.